Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 15 de março, nós vamos meditar em 1 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar uma era muito importante da Bíblia, né? Que inicia no livro de Samuel. Então nós temos 1 Samuel e 2 Samuel. E vou deixar lá, né, no Instagram, no Facebook, o mapa, para que a gente tenha um vislumbre melhor da leitura que vamos ter nos próximos dias. 1 Samuel, temos 31 capítulos e 2 Samuel, 24 capítulos, né? Ele vai ser escrito, claro, para o próprio povo de Israel, na esperança do cumprimento da promessa, na esperança da linhagem de Davi, né? O significado de Samuel significa ouvido por Deus, aquele que provém de Deus. Olha que coisa extraordinária, não é? E nós vamos ter personagens maravilhosos nesse livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Nós vamos ter, né, inicialmente uma personagem chamada Ana, que é a própria mãe de Samuel. Nós vamos ter Samuel, nós vamos ter Davi, Absalão, Saul, Jonathan. Vamos conhecer pessoas incríveis nesses livros, né? De 1 Samuel e 2 Samuel. E nós podemos ver, né, um resumo ali, Eli, e é importante frisar, né, que finalizamos agora o livro de Juízes, falamos de Ruth ontem, que ainda fazia parte do período de Juízes, e agora o primeiro livro de Samuel está justamente, né, nessa transição, nesse período difícil da história do povo, onde o povo está distante de Deus, onde o povo está mal em suas atitudes, não é? Corrompido por muita idolatria. Então nós vamos ter Eli, né, trazendo um sacerdócio totalmente descompromissado, os seus filhos que fazia e acontecia, né? Deus já tinha alertado, Eli fingia que estava tudo bem, e nesse contexto nós vamos ter o nascimento de Samuel, né? Então nós vamos ver Eli e Samuel, os preparativos em relação ao reinado de Israel. O primeiro rei de Israel vai surgir, sendo ungido por Samuel, que é o rei Saul. Nós vamos ver esse relacionamento de Saul com o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, a ascensão do reino dele e o fracasso do reino dele, né? E nós vamos ver ali os primeiros contatos de Saul com Davi, né? A ascensão de Davi e a queda de Saul. Tudo isso nós vamos ver nos livros aqui de Samuel. Nós vamos ver o reinado de Davi em sua plenitude, né, já no livro de 2 Samuel, e nós vamos ver uma conclusão deste livro, é a esperança que vai permanecer sobre a casa de Davi, o cumprimento da profecia, né? Nós podemos ver que os livros não oferecem uma orientação clara de quem tenha sido o seu escritor. Possivelmente, né, primeiro momento ali, talvez tenha sido até o próprio Samuel e depois sendo complementado por outro escritor. E nós podemos ver sempre, nitidamente, né, a figura, né, de Cristo, como ali a promessa que virá, né? Cristo, ele traz um contraste ali com muitos líderes de Israel, né? Nós falamos de Josué, né, em relação à figura de Jesus. Nós vamos ver Davi trazendo essa confirmação profética, né, sobre a figura de Jesus.
E nós vamos ver, né, prodígios envolvendo guerras, nós vamos ver reis que foram rejeitados, invejosos, né? A gente vai aprender muita coisa nesse primeiro livro e segundo livro de Samuel. E a história, ela vai começar com uma mulher que era estéril. É isso mesmo. Houve um homem em Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia à cidade uma vez ao ano para adorar e sacrificar ao Senhor, como um bom judeu que ele era, não é? E aí, nós podemos ver que nessa época, quem é que administrava ali todas as coisas? Os 2 filhos de Eli, os sacerdotes na época, né? Então, tínhamos a figura de Eli, Hofni e Finéias como sacerdote do Senhor. E no dia em que Eucana ofereceu o seu sacrifício, ele dava uma porção a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e filhas, e a Ana ele dava porção dupla, né? Porque ele a amava muito, mesmo que Deus não tivesse aberto a madre dela e ela fosse estéril. A rival dela, Penina, né, provocava ela excessivamente, diz no versículo 6, para irritar ela, para rebaixar ela, porque Deus não havia abrido a madre, né, de Ana, e isso para uma mulher era vergonhoso, era considerado uma maldição. O que sustentava Ana era o amor do seu marido, Eucana. E assim ele fazia ano após ano, né? E a situação, ano após ano, vai ficando insustentável, essa é a verdade. E aí nós vamos ver que Ana, nesse ano específico, né, chorou. E isso incomodou um pouco o marido dela, que disse a ela: Ana, por que tu choras, né? Porque você nem comer você quer, Ana. E aí ele diz: por que está triste o teu coração, Ana? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Olha o amor desse homem pela sua esposa, não é? Lindo de ver. Após terem comido, bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim me lembrares e da tua serva não te esquecer e lhe deres um varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre sua cabeça não passará navalha. Então, ou seja, se ela tivesse um filho, ele seria o quê? Nazireu de Deus, isso mesmo, né? E aí, demorando ela ali a orar perante o Senhor, chorando muito, né? O sacerdote começou a prestar atenção e via que só se moviam os lábios, ele não podia nem ouvir nada. E Ana só falava no coração, os seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. E Eli teve ela como embriagada, né? E aí nós vamos ver que ele chama a atenção dela. Até quando estarás embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito e não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas por a tua serva como mulher de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Senhor Deus de Israel te conceda a petição que fizeste.
E ela disse: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha o poder que há quando você se derrama perante ao Senhor. Ana nos dá a receita de um coração aflito, mas de um coração contrito e quebrantado diante de Deus, que alcança a misericórdia. E aí, levantaram-se de madrugada, adoraram ao Senhor, foram para a casa deles em Ramá, e Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando dela o Senhor, olha que lindo, né? Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho e lhe chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, para oferecer ao Senhor sacrifício anual e cumprir os seus votos. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, para lá ficar para sempre. Respondeu Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até o desmame, então somente confirme o Senhor a tua palavra. E assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma eifa de farinha, um odre de vinho, apresentou-o na casa do Senhor em Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve contigo orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera, pelo que também eu o trago como devolvido ao Senhor por todos os seus dias para viver, pois o do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Gente, eu sou mãe, e eu paro para pensar nessa atitude de Ana. Eli não era um bom pai. Os dias eram dias maus em Israel. Ana teria todas as desculpas do mundo para não cumprir com o seu voto. E isso eu aprendo uma lição. Filhos são heranças do Senhor. E antes de ser nosso, eles são do Senhor, e o Senhor cuidará deles. Foi com esse pensamento que Ana entregou o seu primogênito ao Senhor e foi para casa sozinha, deixando aos cuidados de um sacerdote chamado Eli, que já era velho, e os seus filhos não eram um bom exemplo para Samuel. Pois é. Capítulo 2 é o cântico de Ana. E esse cântico é lindo, porque ela fala: o meu coração regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca ri dos meus inimigos, porquanto eu me alegro na tua salvação. Como é santo, como é o Senhor, porque não há outro além de ti, rocha, não há nenhum outro como o nosso Deus. E aí ela vai falando, né? O Senhor que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa, mas também exalta. Levanta sobre o pó e desce ao monturo, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém o pervertido emudece de trevas até a morte. E aí, sabe o que ela disse? O Senhor julga das extremidades da terra e dá força ao seu rei, e exalta o poder do seu ungido.
Então Eli foi-se a Ramá, a sua casa, porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. E aí, logo em seguida, nós vamos ver, né, o exemplo dos filhos de Eli, que no meu subtítulo aqui fala os crimes dos filhos de Eli. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial. E aí nós já falamos aqui o que são filhos de Belial, né? E não se importavam com o Senhor. Pois os costumes daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metia na caldeira ou na panela, no tacho ou na marmita, ou tudo quanto garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali em Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa parte para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quando quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão vou tomá-la à força. Era, pois, muito grande pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E aí nós estamos chegando, né, com Samuel na sua mocidade. Ele ainda foi muito jovem, né? Alguns historiadores falam que ele tinha por volta de os seus 8 anos quando ele foi entregue ao templo. E aqui nós podemos ver que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido com a estola sacerdotal de linho. Sua mãe fazia uma túnica pequena, de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana, sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. E abençoou, pois, o Senhor a Ana. E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos fazia. E todo Israel, e como se deitava com as mulheres que serviam na porta da tenda da congregação. Sabe o que ele falava? Por que fazes estas coisas? Pois todo o povo ouço constantemente falar o teu mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que eu ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o seu próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, pois, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e de todos os homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa do teu pai. Estando os israelitas ainda no Egito, ó casa de Faraó, eu o recolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir no meu altar e para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante a mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que eu ordenei que me fizesse na minha morada? E por que honras teus filhos mais do que a mim, para que eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade,
dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Olha a seriedade desta profecia que veio sobre a casa de Eli, né? E aí, ser-lhe-á por sinal o que sobrevirá aos teus 2 filhos, Ófnas e Fineia. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que proceda segundo o que tenho no coração e na mente, e edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Olha só, né? E aí nós vamos ter no capítulo 3 a fala de Deus numa visão, sabe a quem? A Samuel. E ele não pode ocultar nada do que ouviu, porque esse é o pedido de Eli para com ele, né? Como isso sucedeu? Talvez essa seja uma das histórias mais ouvidas pelas crianças, não é? Como Deus falou ao jovem Samuel. E é uma história que os pequenos amam, porque mostra que Deus se manifesta também aos pequenos, aos adolescentes, aos jovens. Não há idade para que tenhamos um relacionamento com Deus. E aí o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes. E um dia ele estava deitado, como ele costumava, né? Os olhos de Eli já começavam a se escurecer ao ponto de não ver nada. Ele já estava muito velhinho. E aí, tendo deitado Samuel no templo em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. Só que ele pensa que quem está chamando ele é Eli. E aí ele vai até Eli. E aí Eli diz: não estou te chamando, volta a dormir. Isso acontece 1, 2, não é? Até que Eli percebe que era Deus, o próprio Deus estava chamando Samuel para uma conversa, para uma revelação, para um momento especial, não é? E aí nós vamos ver que o próprio Eli já instrui a Samuel, dizendo: quando ouvires, diz, eis que o teu servo ouve, né? E aí nós vamos ver que Samuel vai contar depois, né? No dia seguinte, pela manhã, ele vai abrir as portas da casa do Senhor e ele temia relatar a Eli o que ele tinha ouvido, né? E nós vamos ver que o Senhor fala a Eli aquilo que já havia falado anteriormente, né? E que a casa dele estava, né, com os dias contados. Crescia Samuel, o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as palavras deixou Deus cair por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmando como profeta do Senhor, e continuou o Senhor a aparecer a Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e nós queremos, Papai, estar com os nossos ouvidos sempre atentos a ouvirmos a Tua voz. Como o menino Samuel respondeu: fala que teu servo ouve. Nós queremos também ter a mesma iniciativa e ouvirmos aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.